Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Te agradecemos pela vida, pelo pão de cada dia, pela proteção. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada final. Nos conceda o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo habite em nós, faça morada em nós e nos dê entendimento do que for lido nesse momento. Nós te agradecemos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. É em nome dele que te pedimos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente, feliz sábado para você. Mais um sábado na presença do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa leitura de eventos finais. Vamos ler o capítulo 9, onde diz sobre as leis dominicais. O desafio de Satanás. Deus denuncia a Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse, capítulo 18, verso 3. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando esse dia e separando-o de todos os outros como sagrado para si. Somente o sábado é um dia diferenciado, meu irmão e minha irmã. Não tem como negar, é mandamento, está lá. Não existe, não é um dia qualquer. Para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Esse poder, desejando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana, onde deveria estar o 7º. E o mundo protestante tem admitido que esse filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isso é chamado de sua fornicação. Apocalipse, capítulo 14, verso 8. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do ser humano fez do sábado, do 4º mandamento, um objeto de ataque especial. Satanás diz: agirei em oposição aos propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a colocar de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele, colocarei em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o 7º dia. Profetas e Reis, páginas 183 e 184. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, que o sábado é um sinal de Deus, é o selo de Deus. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e versículo 20. Está lá. Está lá, muito claro. Sábado, o grande ponto de controvérsia. Na batalha a ser travada nos últimos dias, estarão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa guerra, o sábado será o grande ponto de controvérsia, pois o mandamento do sábado, o grande legislador, se identifica como o Criador dos céus e da terra. Mensagens escolhidas
volume 3, página 392 e 393. Guardem os meus sábados, diz o Senhor. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31, 13. Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo: não sabemos que dia é o sábado, mas parecem saber quando chega o domingo, e têm manifestado grande zelo em fazer leis impondo sua observância. O movimento da lei dominical na década de 1880. Por muitos anos, temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. E agora que o movimento está bem diante de nós, perguntamos: o que o nosso povo pretende fazer nesse sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora sejam concedidos graça e poder a seu povo. Deus vive e não cremos que tenha chegado plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvore alguma. 4 anjos que subia do nascente do sol gritou para eles, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3. É o selo do Deus vivo. É o único local da Bíblia que fala do selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, verso 2. Isso aponta para a obra que temos de fazer agora. Clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência com respeito à desobediência à lei de Jeová. Vejam que isso aqui foi feito em 1880. Nem se imaginava ter WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E essas ferramentas, meus irmãos e minhas irmãs, vão fazer as mensagens chegarem longe. Por aí vocês percebam o quanto está perto de chegar a palavra de Deus no mundo inteiro. Fiquem atentos. Defensores dessa lei ignoram o que fazem. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde aponta a tendência oculta. Estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que fizeram dele uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Há muitos, mesmo entre os que se empenham nesse movimento em favor da imposição do domingo, que estão cegos aos resultados que viram após essa ação, não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual está estabelecida a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que imponha a observância do domingo mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise é iminente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 711 e 753. Não ficar inativo. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima.
Sobre os homens e mulheres de oração em todas as partes do país recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Os que estão agora aguardando os mandamentos de Deus precisam ficar em atividades para obter a ajuda especial que só Deus pode conceder. Devemos trabalhar de forma mais dedicada para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. O povo de Deus que guarda os mandamentos não devem permanecer calados nesse tempo, como se aceitasse a situação de bom grado. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se ficarmos inativos, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervorosa e eficaz oração deve subir ao céu para que essa calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra negligenciada por tanto tempo. Que haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com nossas orações. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 714. Há muitos que estão despreocupados e então, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que falar para as pessoas, nós temos que alertá-los, falar que Deus não muda, falar que o sábado é mandamento, é lei. Como vigias fiéis, devemos dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecesse a verdade. Combater as leis dominicais. Não podemos trabalhar para agradar homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e, por uma execução, medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado falso. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com as pessoas que exaltam e violam a lei de Deus, pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens e mulheres em cargos oficiais, pois fazendo isso, estará participando dos pecados que cometem enquanto estão investidos desses cargos. Fundamentos da Educação Cristã, página 475. Espero que a trombeta dê o sonido certo quando a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se, em nossas revistas, o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. O Outro Poder, página 97 e 98. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Quando nossa nação renunciar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 712. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, por um ato nacional impondo o falso sábado. Eles darão vida e vigor à fé corrompida de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Maranata, página 177.
Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Em breve serão impostas as leis dominicais e homens em posição de confiança ficarão furiosos com o pequeno número de povo de Deus que guarda os mandamentos. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifre semelhante ao do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América, governantes e legisladores, a fim de conseguir o apoio do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. O Grande Conflito, página 578, 579 e 592. Esse decreto, meus irmãos, eles vão iniciar nos Estados Unidos e depois será aplicado no mundo todo. Vamos aguardar. As profecias vão se cumprir. Argumentos dos defensores da lei dominical. Satanás dá sua interpretação aos eventos e as pessoas pensam como ele quer que o façam. Que as calamidades que encheu a terra constituem um resultado de transgressão do domingo, imaginando aplacar a ira de Deus. Essas pessoas influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esse mesmo grupo apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra pode ser atribuída em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregado. O Grande Conflito, página 587. Satanás tem influência, meu irmão, minha irmã, nas pessoas. Aqueles que são relaxados, que não buscam o Senhor, que não entendem, que não conhecem a Bíblia, não sabem se relacionar com o Espírito Santo, que não pedem o Espírito Santo todos os dias, são usados pelos espíritos imundos, que eram anjos, esses que, 1/3 que foram expulsos do céu, nós somos usados feito marionetes. E a gente nem percebe, assim como Pedro foi usado e não percebeu, e estava do lado de Cristo. É assim que Satanás usa as pessoas. Elas ficam totalmente indefesas, não sabem se proteger, não sabem como blindar esse templo e o inimigo entra, né? São milhares e milhares e milhares de anjos que viraram demônios, que usam as criaturas de Deus para atingir o Criador. É assim que funciona. Então, são inúmeras questões: depressão, prostituição, homossexualismo, vícios, enfim. Eles têm todos os métodos para nos atingir, para nos destruir, e a gente acha tudo normal. Então, nós precisamos saber a estratégia de Satanás, como ele usa as pessoas. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, para desmascarar essa criatura maligna que está com seus dias contados. O protestantismo e o catolicismo agirão unidos. O protestantismo se coligará ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá se desembaraçar da acusação de idolatria. E essa é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá
com o protestantismo. Porém, essa união não será efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoração de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. O protenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O catolicismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aquele que honram todos os preceitos divinos. O Grande Conflito, páginas 615 e 616. As leis dominicais exultarão Roma. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos e lhe apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, as igrejas formarão uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos. Equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. O Grande Conflito, página 445, 448 e 449. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizerem deles um governo protestante e republicano, e adotar em medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das obras miraculosas de Satanás e que o fim está próximo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. O papado recuperará a supremacia perdida. Ao nos aproximarmos da última crise, é de vital importância que haja harmonia e união entre os servos do Senhor. O mundo está cheio de tempestade, guerra e violência. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal. O povo se unirá para se opor a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união será consolidada pela grande apóstata. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 182. Leis impondo a observância do domingo como dia de adoração ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e a lei de Deus será invalidada. É evidente que uma época de grandes trevas intelectuais foi favorável ao êxito do papado, mas será demonstrado que uma época de grande luz intelectual também é favorável ao seu êxito. No movimento em ação nos Estados Unidos nesse momento, a fim de conseguir para as instituições e uso da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão seguindo as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. O Grande Conflito, página 573. A apostasia
de proporção nacional. A fim de se fizerem populares e conseguirem a aceitação do povo, os legisladores vão ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais, por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação norte-americana se afastará por completo dos princípios da justiça, como a aproximação dos exercícios romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus foi atingida. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. Um dia, meu irmão, minha irmã, a misericórdia do Senhor vai ter que acabar, porque o pecado terá seu fim. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana, como se fosse o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 388. Aí sim, quando for realmente aprovado o decreto dominical, acabou. Podem esperar que as coisas Deus vai agir. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, meus irmãos. O povo norte-americano tem sido favorecido, mas quando restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito a apostasia nacional. A ruína da nação. Quando nossa nação, falando dos Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringem a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país, lá nos Estados Unidos. Começa por lá, né? E a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Por isso, meu irmão, minha irmã, que as pragas não serão a nível mundial. Vai ter lugares que a destruição vai ser intensa, principalmente nos Estados Unidos e em Roma, principalmente. E em outros países que adoram outros deuses. No momento da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, então será que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 373. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Essa apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, à qual se opuseram os seus antepassados, sofrerão com isso a mais terrível perseguição. Então, o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruínas nacional. Evangelismo, página 235. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Decreto de alcance global.
Agora nós vamos ver como vai ser esse alcance. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como o foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que adorem esse falso sábado. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar seu exemplo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 18. Por que o Trump perdeu? Porque o Trump não dava trela para o papado. Eu sempre disse que ele ia perder. Porque o Biden, a primeira coisa que ele fez foi se aliar ao papado. As coisas têm que acontecer, meu irmão. Está escrito. Deus não mente. Deus não mente. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, veja só, quando ela se tornar universal, começa pelos Estados Unidos e vai, aos poucos, nós vamos ficar observando. Todos os países vão começar a adotar essa mudança, essa lei. Vamos observar. Deus se revelará quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de Deus. Quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, saibam que chegou o tempo para Deus agir. Logo no início, meu irmão, minha irmã, virá como festa. Depois vai ser uma obrigação. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 141. O mundo inteiro apoiará a legislação dominical. Os ímpios declaravam que tinham a verdade, que haviam milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam por tanto tempo. Todo mundo havia se comprometido e estava em harmonia com a lei dominical. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 427 e 428. O mundo todo será instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia. Sabemos também que tem os batistas do sétimo dia, né? Todos eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, página 37. É aquilo que eu digo, meu irmão, minha irmã. Não é os adventistas, nós somos sabatistas. Todos devem guardar a lei de Deus. E o sábado faz parte da lei de Deus, meu irmão, minha irmã. Então não é só os adventistas, eles são diferentes, eles são sabatistas, eles guardam o sábado. Não é porque nós somos diferentes, é porque nós guardamos as leis de Deus. O sábado é mandamento, ou não é? Deus não mudou. Quem disse para você que Jesus aboliu a lei que foi abolida com a morte de Cristo na cruz, foi a lei cerimonial do santuário terrestre. Esse cerimonial, as pessoas das outras denominações não sabem, não estudam
sobre o santuário terrestre? Deveriam estudar, para ter conhecimento. Não estudam. Tem que estudar, meu irmão. Examine as Escrituras, para que a gente não seja enganado. E Jesus, quando veio à terra, ele disse que não ia mudar nada. Mateus 5,17. Ele não veio mudar nada. Mas é um bloqueio, sabe, meu irmão, minha irmã? É um bloqueio que faz com que as pessoas resistam. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. A resistência, a não aceitação da palavra de Deus, que o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Ela que orientou homens simples. Tudo que está aqui é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse que tudo que fizerem contra ele tem perdão, mas contra a palavra do seu Pai não tem perdão. Não vai ter perdão. Por quê? Porque as pessoas não aceitam o que está escrito. Elas negam, elas pisam na palavra de Deus. Os que desobedecem à lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigarão as pessoas a aceitar. E vão aceitar. E vão aceitar. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que fazer. Eles dizem que o mundo inteiro guarda o domingo. Então, porque esse povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Eles vão dizer, tem que aceitar. Se a maioria está guardando, né? Manuscrito, página 163. É que nem o batismo. Ah, mas a maioria batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que só 2, 3 gato pingado diz que está errado? Porque a maioria não estuda a Bíblia. A maioria aceita o assim diz a igreja. A maioria aceita tradições de homens. A maioria não tem, são desobedientes. Todos os batismos primitivos foram feitos em nome do Senhor Jesus ou em nome de Jesus Cristo. Todos. Mas as pessoas seguem tradições de homens. Nenhum discípulo do Senhor Jesus batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, foram batizados de forma errada, equivocada. Aí você me pergunta, meu irmão, e aí, o que eu tenho que fazer? Batize-se da forma correta? Ah, meu pastor não vai querer me batizar. E quem disse que está na Bíblia que tem que ser um pastor? Se você tem um entendimento que deve ser batizado em nome do Senhor Jesus, porque na Bíblia diz que tem que ser meus imitadores, lá em Lucas 24, 47, diz que é para ser batizado em nome do Senhor, em seu nome. Então você pode batizar o seu irmão. Lá em Pentecoste, meu irmão, minha irmã, onde mais de 3.000 pessoas foram batizadas, você acha que foram só os 12 discípulos que batizaram aquela multidão de pessoas? Não. Eles orientaram as pessoas a batizarem. Batizem em nome do Senhor Jesus. Fizeram um mutirão. E assim aquelas pessoas foram batizadas. Se eles foram batizados 3.000 pessoas, quanto tempo não ia passar para batizar? Irmão, examina as Escrituras. Não vai ter desculpa, assim como não houve para Adão e Eva. Não vai ter desculpa. E nós temos preguiça. Nós somos covardes. E os covardes não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Examine, meu irmão, minha irmã. Acordem. Mateus 28, 19 foi adulterado. Foi confirmado que foi adulterado pela Igreja Católica. Foi confirmado. Tem um livro do Papa Bento XVI que confirma isso. Eu até comprei esse livro, estou esperando chegar esse livro. E nós não podemos nos prender em uma passagem isolada. Assim como está lá na passagem, na maioria da Bíblia de vocês, está lá que o ladrão, e está lá escrito, ainda hoje estará comigo no paraíso, está errado. Está errado.
Por que está errado? Porque Jesus não ressuscitou naquele dia. Jesus não foi para o céu naquele dia. Então, qual é a passagem correta? Em verdade, lhe digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Ele garantiu ao ladrão a salvação. O ladrão dorme até hoje no pó. Então, nós temos que ter entendimento. Assim como lá, Mateus 28, 19, está lá escrito que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os discípulos desobedeceram essa passagem? Nenhum deles eram desobedientes. Todos seguiram o que está escrito lá em Lucas 24. Lucas 24, 47. Peguem suas Bíblias, vamos ouvir a voz de Deus. Lucas 24, 47. Diz assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, que é o batismo. Veja outra passagem, Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 17, e diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu irmão, só essa passagem aqui confirma o que os discípulos fizeram. E tem mais passagens. Tudo. Por isso que nós temos que orar e pedir em nome do Senhor Jesus. Por que eu vou batizar e pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem morreu por mim e por você foi Jesus Cristo. Por isso que nós temos que examinar, meu irmão. E assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Poucos se salvaram. Por quê? Ou vocês acham que aquela maioria lá não dizia que amava a Deus? Com certeza. Mas eram desobedientes. Negavam as advertências de Noé. Criticavam, zombavam dele. E hoje não é diferente. Não será diferente, porque Deus não mente. Deus não mente. E todos no julgamento, quando forem ressuscitados os ímpios, vão dizer: Senhor, eu mereço morrer, porque eu fui negligente. Eu não segui as tuas orientações. O mundo cristão será o foco do conflito. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Pessoas com autoridades promulgarão lei para controlar a consciência. Segundo o exemplo do papado, Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador, declarou o seguinte sobre esse momento. João, em Apocalipse. Tem estes um só pensamento. Apocalipse 17, 13. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17, 13. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência. Poder que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar se conformar aos ritos e cerimoniais religiosas dos romanistas, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. Assim foi na Inquisição, meu irmão, minha irmã. A Igreja Católica matou muitos cristãos, porque não queriam seguir o que eles diziam. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Os cristãos estarão divididos em dois grandes grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o sinal. O grande conflito, página 450. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro, meu irmão, minha irmã.
Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia no cristianismo e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. O Grande Conflito, página 615. A maioria, meu irmão, minha irmã, vai guardar o domingo. A maioria vai pisar na lei de Deus. Ou você esqueceu o que Deus falou? Quando o decreto promulgado pelos vários governantes do mundo cristão contra os observadores dos mandamentos lhe retiram a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. O Grande Conflito, página 626. Não manifestar provocação. Os que compõem nessas igrejas têm traços de caráter que, se não forem muito cuidadosos, os levarão a se sentir indignados, porque devido às informações falsas, será tirada sua liberdade de trabalhar no domingo. Não fiquem irados por causa dessa questão, mas levem tudo a Deus em oração. Só Ele pode refrear o poder dos governantes. Não tomem atitudes precipitadas, que ninguém se vanglorie insensatamente de sua liberdade, usando-a como desculpa para fazer o mal, mas como servo de Deus, tratem a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Esse conselho deve ser de real valor para todos aqueles que forem levados a situações difíceis. Não se deve manifestar coisa alguma que denote provocações ou possam ser interpretadas como maldade. Abster-se de trabalhar no domingo. Em relação aos estados do Sul, a obra nessa região precisa ser realizada de forma mais sensata e cuidadosa possível, e de maneira pela qual Cristo agiria. O povo logo descobrirá o que cremos a respeito do domingo e do sábado, pois eles farão perguntas. Então poderemos dizer-lhes isso, mas não de tal modo que atraia a atenção para o nosso trabalho. Não precisamos abreviar nossa obra por trabalhar no domingo. Então nós temos que ter cuidado, para a gente não se antecipar, né? Vou fazer um comentário aqui, que tem pessoas que estão recusando vacina, né? Distorcendo as escrituras, como se a vacina fosse o sinal da besta, como se a vacina fosse um ato de imposição, né? As pessoas estão se antecipando, pessoas estão preferindo perder os empregos, né? Por estarem distorcendo e fazendo o jogo de Satanás. Porque é isso que Satanás quer, que as pessoas passem necessidade antes do tempo. Meu irmão, minha irmã, assim como foi com João, que foi jogado no óleo, nada aconteceu a ele, meu irmão, minha irmã. Confia no Senhor, Ele vai te proteger. Se você realmente é um servo de Deus, que guarda os seus mandamentos, que ama o seu próximo, que se esforça para obedecer o Senhor, nada de mal vai te acontecer. Você passará por aflição, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Até porque não é Deus que escolhe. É você que tem que estar disposto a fazer parte dos salvos. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me salva, me sela, me ajuda. Eu quero fazer parte dos 144 mil. É isso que Ele espera ouvir de mim e de você. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber como Deus trabalha. Eu que tenho que dizer para Ele aonde eu quero estar, em que grupo eu quero participar. Não é Deus que escolhe os salvos.
Não é oração, assim como está em Romanos 8, 26, 27, nós não sabemos nem orar como convém. Porque nós dizemos, Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Não é assim que funciona. Qual é a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã? Não é salvar todo mundo? E, no entanto, os perdidos serão como a areia do mar? Por isso que nós precisamos estudar as Escrituras Sagradas para saber como agir perante o Senhor, como entendê-lo, como ter intimidade com Ele. Aí você não examina, não se relaciona direito com Ele, ou seja, fica difícil. E Ele não pode fazer nada, Ele não pode tocar em mim e você. Satanás pode, porque ele é acusador, ele vai dizer o quê? Não bota a mão nele não, ou não bota a mão nela não, porque eles não estão te obedecendo. Cuidado. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for feito algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para realizar trabalho missionário genuíno. Se eles viessem até aqui e dissessem, vocês devem parar o trabalho, inclusive as gráficas no domingo, eu não lhes diria, mantenham as impressoras em movimento, pois o conflito não é entre vocês e Deus. Manuscrito, página 163. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que idolatram o domingo, fazendo esforços evidentes para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia, a fim de demonstrar independência. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como o dia para mostrar a lavagem de roupa. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 399. Empenho-se em atividades espirituais no domingo. Procurarei responder à sua pergunta quanto ao que deve fazer no caso de serem decretadas as leis dominicais. Vejam só as orientações. A luz que me foi dado pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar se aproximando, agora foi que quando o povo fosse impelido à observância do domingo, os adventistas do sétimo dia mostrassem prudência, deixando o seu trabalho comum nesse dia, dedicando-se a atividades missionárias. Desafiar leis dominicais apenas fortalecerá a perseguição imposta pelos fanáticos religiosos, ou seja, nós vamos antecipar uma perseguição. Aí você vai dizer, não, mas não está tendo perseguição agora, meu irmão? Você está antecipando, meu irmão. Ah, tudo bem, mas a liberdade nós temos, sim, mas você está se antecipando. Não é a orientação de Deus. A lei dominical não foi nem aprovada. Aí você já está se antecipando, passando necessidade. Ah, Deus vai me manter, Deus vai dar o que comer. Meu irmão, não teste o Senhor, siga as orientações do Senhor. Não devemos lhes dar oportunidade alguma de nos chamarem de violadores da lei. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz por meio da abstenção de trabalho que constitua ofensa. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que farão muito em proveito do Senhor. Podem ser realizadas neste dia reuniões ao ar livre e em casas de família. Pode-se fazer trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem dedicar esse dia para redigir seus artigos. Sempre que possível que sejam realizados cultos aos domingos. Tornem essas reuniões bem interessantes. Cantem verdadeiros hinos de reavivamento e falem com firmeza e poder de amor de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 232 e 233. Leve os estudantes para reuniões em lugares diferentes e realizem obras médico-missionárias. Eles encontrarão as pessoas nos lares e assim desfrutarão de uma valiosa oportunidade para a apresentação da verdade. Usar o domingo dessa forma será sempre aceito ao Senhor.
Testemunho para a Igreja, volume 9, página 238. A beleza da verdade evidenciada pela oposição. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a Igreja se unirem para invalidar a lei. Toda objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará seus defensores a apresentar seu valor às pessoas. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Esta época em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o sábado autêntico em contraste com o falso. O Senhor, em sua providência, está muito à frente de nós. Ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. Presta atenção do que vai ser lido agora. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanas, talvez ainda nos sejam permitido viver entre as pessoas, comprar e vender e ter nossos direitos respeitados. Porém, se mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente das questões da fé religiosa e do controle das consciências humanas. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina. Lembre-se, Deus diz que nós temos que obedecer os homens, as autoridades. Tá certo? E por preceito e exemplo, ensinará a obediência a Ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas quando suas reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso ele está falando, meu irmão e minha irmã, é sobre o sábado ou o domingo. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos antecipar, nós temos que obedecer, porque isso é uma orientação de Deus. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda a legislação humana. O assim diz o Senhor não pode ser posto de lado por um assim diz a igreja ou o Estado. Não é o assim diz a igreja, é o assim diz o Senhor. Não esqueça disso. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas das autoridades terrestres. Satanás oferece aos seres humanos os reinos do mundo, se lhes concederem a supremacia. Mas muitos fazem isso e perdem o céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. É melhor passar fome do que mentir. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 495. Então, meu irmão, minha irmã, não se antecipem, não se precipitem. Deus nos orienta a seguir e a obedecer às autoridades. E nós temos todas as ferramentas para analisar o que devemos fazer e tomar o que é certo e o que é errado. Agora, é claro que Deus vai proteger aqueles que obedecem, aqueles que se esforçam, mas não vamos nos antecipar a passar necessidade de uma orientação que não foi Deus que fez.
de uma coisa que está acontecendo que não é uma orientação pós-decreto, partindo dos Estados Unidos. Então a gente vê muita coisa, eu vejo muitos irmãos se antecipando, se desesperando. Meu irmão, temos que ter calma e confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Não se antecipem. Essa perseguição, essa imposição, ela não é já o decreto. Então as pessoas estão totalmente, fazendo confusão. Satanás está deixando as pessoas desorientadas, o povo de Deus. Eu fico só observando. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Era essa observação que eu queria fazer. O próximo estudo, a próxima leitura vai ser do capítulo 10, que fala sobre o breve tempo de angústia. Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos continuar nos esforçando, que nós possamos examinar as Escrituras para conhecer esse Deus, para saber nos relacionar verdadeiramente com Ele, né? Para a gente poder tirar um tempo para Ele, né? A nossa correria do dia a dia, a gente nunca tem tempo para Deus. Temos que ver aonde estamos errando, aonde precisamos acertar, porque o tempo está chegando, meu irmão, minha irmã. E a conversão, a verdadeira conversão leva tempo, não é do dia para a noite. Você não vai deixar de fazer o que você está fazendo de errado do dia para a noite. Não vai, não. Então você precisa se esforçar para obedecer o Senhor. Deus não vai tocar em mim e você sem que eu e você peça. E Ele precisa ver esforço da minha parte e da sua parte. Tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Um feliz sábado na presença do Senhor. Procure Deus, deixe seus problemas nas mãos dEle e peça para ser selado. Peça para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus seja louvado eternamente. Amém.